8 de março, Dia das Mulheres. E aí? A gente dá parabéns? A gente não dá parabéns? Dá um bombom, dá uma flor? Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Na verdade, eu queria falar principalmente com vocês que são homens como eu. Não vou ensinar nada, não vou cagar regra, não vou dizer nada para vocês fazer. Eu só quero compartilhar algo que talvez ajude a gente a pensar como homens, enquanto homens, no Dia Internacional da Mulher. Bom, eu tenho uma irmã, e aí quando a gente era adolescente, criança, etc., acontecia um episódio que é o que eu vou compartilhar com vocês, que talvez ajude a gente a pensar um pouco. A gente almoçava e depois do almoço, quando acabava o almoço, eu sentava no sofá, de barriga cheia, parecendo uma sucuri depois de engolir uma anta do banhado, ligava a TV, ia ver os gols do Grêmio, a rodada do Brasileirão, com quem a gente ia jogar, sentava de boa, esperava o tempo passar ali tranquilamente. Mas nesse mesmo momento que acabava o almoço, minha irmã se levantava e ia para a cozinha. Isso parecia super natural, porque, enfim, ela sempre ia, ela sempre era chamada para ajudar a lavar a louça, uma atitude quase impensada, ela ia direto, eu ia ali. Eu nunca me perguntei por quê. Foi passando o tempo, para mim era ótimo, porque, enfim, a gente chegava da aula cansado, eu almoçava e eu só queria saber do futebol, queria saber de ver outros programas de TV. E aí, depois de adulto, eu comecei a ter uns namorinhos, comecei a namorar e tal. E aí acontecia que às vezes eu estava na casa da minha namorada ou a menina que eu estava ficando e eu queria, né, mostrar que eu era muito legal, que eu sou um cara muito legal. E o que eu fazia? Eu lavava a louça. E eu pensava assim, nossa, eu vou ficar muito bem na fita porque eu lavei a louça. E lavar a louça me parecia mostrar uma grandeza como homem de olha só, eu ajudo. E aí está o ponto da conversa. Por que quando eu era jovem eu não me perguntava por que minha irmã tinha que ir lavar a louça e eu não? E por que depois de mais velho eu achava que lavar a louça era uma grande demonstração de ser um homem que ajuda as mulheres? Isso acontece porque nós somos formados por práticas, por discursos, por modos de ser, por discursos que às vezes não são esse discurso que a gente está acostumado a entender como alguém falando ou por escrito. A gente vai aprendendo a nossa posição de gênero, ou seja, eu como homem vou aprendendo a ser homem, aprendo que, enfim, a casa está lá para me servir, as mulheres da casa servem a mim, eu não preciso fazer trabalhos domésticos, quando eu faço alguma coisa mínima é maravilhoso, vão bater palma para mim, olha só que legal, o Renato foi lá e varreu, o Renato foi lá e lavou a louça, nossa, que homem para frente, progressista. Eu fui aprendendo com a vida que eu tinha sido criado numa lógica, assim como é a mentalidade da maioria das pessoas no país, que é uma perspectiva bastante machista de gênero, que para mim me beneficiava. Por isso eu não me perguntava. Tudo que nos beneficia, tudo aquilo que a gente chama de privilégio, às vezes a gente pega ranço, porque, enfim, acha que privilégio é uma acusação de eu não tenho mérito pelas minhas coisas. Não é isso. Privilégio é ter posições ou acessos ou privilégios mesmo, como a palavra diz, coisas a mais, simplesmente por nós sermos homens, ou por nós sermos pessoas brancas, ou por sermos pessoas lidas como pessoas cis, heterossexuais. Tudo isso tem a ver com privilégio. Então, eu, como um homem branco, o mundo é feito para mim. Vocês, homens brancos que estão vendo, o mundo é feito para nós. Vocês, homens não brancos, ainda que pese o racismo, o mundo ainda é feito para homens, é masculino. Então, hoje em dia, eu até brinco com meus alunos e pergunto: para lavar uma louça, para varrer o chão, para passar um pano no banheiro, precisa usar o pênis? Porque se não precisa, todo mundo é capaz de fazer. Essa é uma brincadeira simplesmente para dar dimensão de como nós somos formados e não questionamos enquanto é o nosso privilégio. Só que com a vida eu fui aprendendo que isso era uma construção que me privilegiava e, por óbvio, sobrecarregava quem? Mulheres. E eu não comecei a mudar isso para me sentir, nossa, agora eu vou ficar muito bem na fita, eu vou mostrar que eu sou um cara legal. Eu comecei a me dar conta que a lógica por trás disso, ela era mais profunda. Eu não ajudo uma mulher, eu não ajudo a minha casa. Eu sou parte desse lugar, eu sou responsável por esse lugar. Mais que isso, eu comecei a me dar conta que nas minhas interações com outros homens, nós falávamos coisas
que não eram legais, sexistas, objetificando as mulheres, não estando na frente das mulheres, porque em alguma medida a gente sabia que era errado. Só que pela amizade, pela broderagem, a gente não se corrigia. Então levou um tempo, não foi fácil, não é fácil. O que eu estou propondo aqui? A partir dessa experiência que eu tive crescendo, tendo uma irmã de 1 ano e meio a menos que eu, e tendo que fazer muito mais coisa que eu. De outro lado, as relações entre nós homens, que acabavam por legitimar e transmitir preconceitos, objetificação. Para quem não sabe o que é objetificação, é olhar para uma mulher e pensar nela só como um pedaço de carne. É pensar nela só como algo a ser conquistado, como quando tu olha para um bombom, tu pensa, vou comer esse bombom, e é isso, segue a vida porque é bom e eu quero. É isso, objetificação passa por aí. Quando eu comecei a perceber isso da minha infância, me relacionando com outras mulheres, quando eu comecei a perceber que não se ajuda uma mulher, mas sim que se constrói junto, porque todas as relações, há um compromisso ético entre quem está nas relações, e para além das nossas relações íntimas, de quem a gente namora, que a gente está numa sociedade, então nós temos compromissos éticos. Se nós temos consciência ética, um mínimo de racionalidade, vamos perceber que os privilégios que estão nos beneficiando causam uma sobrecarga, causam um sofrimento para quem não é homem. Eu não estou dizendo isso aqui para ficar bem na fita, ou para parecer, olha só que legal, que desconstruidão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ética, com sermos sujeitos no mundo e reconhecermos, não só reconhecermos que temos privilégios, mas começar a mudar por um mundo mais igualitário. A gente tem que não só refletir, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de reflita sobre seus privilégios. Refletir, como os gregos ensinavam, é o primeiro passo para mudar a prática. E mudar a prática vai envolver romper com o que se está acostumado. Eu sei, eu sou preguiçoso, eu às vezes não quero fazer as coisas, mas eu tenho que fazer, porque é minha responsabilidade. Então, às vezes vai doer, às vezes vai ser chato, às vezes vai ser saco, vai achar, puta que saco, isso era bem melhor antes. Mas se tu tem comprometimento com ser uma pessoa melhor, eticamente, no mundo, faz parte de passar por isso. Eu não gosto muito da reflexão pela reflexão, mas nós repensarmos para mudarmos. O que nós nos beneficiamos, o que a gente vira o olho para não ver, porque tá bom para nós, mas está sobrecarregando normalmente uma mulher. O que nós podemos fazer? Ah, não consigo mudar tudo do dia para a noite. Vai mudando, vai fazendo o que é possível, vai ampliando. Não seja eu do passado que lavava a louça e achava que, nossa, como eu sou legal. Esse é o papo por hoje, Dia Internacional das Mulheres. Ao invés de se perguntar se devemos dar parabéns ou não, mudamos, façamos a diferença no mundo. E é muito sobre isso. Vamos arriba!